celebramos o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A promessa do Senhor feita ao profeta Joel, que diz que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Esse é o dia que nós celebramos a vinda dele. A promessa do Senhor estabeleceu sobre a igreja. Ele prevaleceu e Ele deu a nós o teu Espírito Santo. Hoje nós não celebramos só a ceia do Senhor, a ceia que Ele marcou com a sua aliança conosco, mas nós celebramos a promessa do Espírito Santo. Porque a palavra diz em Atos 2, ao se cumprir o dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes se cumpre hoje, dia 2, oh meu Pai, dia 2 de junho, é na viração do dia. Nós aqui no Ocidente, nós ainda estamos o primeiro dia, mas hoje é dia 2, porque se cumpriu essa promessa. Depois da Páscoa, as 7 semanas, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, e recebereis poder para testemunhar. Primeiro vocês vão a Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, até os confins do Brasil, do Rio de Janeiro, da cidade de Cabo Frio, da região dos lagos. Estamos aqui, a igreja do Senhor. A promessa se cumpriu. Você pode bradar, você pode dizer aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o nome dele, aleluia, aleluia. Pode sentar, aleluia. Pode baixar isso aqui. Graça e paz, igreja. Graça e paz, amém. Quantos estão felizes por dia de hoje? Pastor Bruno falou uma coisa importante: é necessário vir à igreja, comparecer à adoração. Nós aqui, irmãos, nós temos o privilégio de entrar na presença do Senhor. Cada vez que nós nos reunimos aqui, o Senhor, Ele não falta, Ele está presente. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê que o Senhor está aqui hoje, aqui recebendo a adoração, diga amém. A palavra do Senhor, ela diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então por que você parou de louvar? Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Adore a Ele, fale alguma coisa, diga eu te amo. Senhor, Tu és tudo na minha vida. Tu és, Senhor, a razão porque eu estou aqui. Tu és a razão de eu existir, Senhor. O Senhor me trouxe a existência para te adorar, e eu te louvo por isso, amém? Shavua Tov e Hag Shavuot Sameach. Diga para o seu irmão aí, olha, feliz Pentecoste. Hoje nós terminamos a nossa contagem do Homer, como eu falei há 3 domingos atrás. A contagem do Homer, nós cumprimos a promessa de Deus da colheita, e na colheita nós trazemos a nossa parte para aqueles que necessitam. Ou seja, nós trazemos 1 quilo de alimento. Quem trouxe? Levanta a mão. Quem não trouxe? Não tem problema você não ter trazido, não. Quem não se lembrou, esqueceu, ou não trouxe? Quem não trouxe? Pode levantar, não fica com vergonha não. Amém? São 3 dias. Não trouxe não? Quem não trouxe, irmãos? Pentecoste é hoje, amanhã e terça. Amém? Ah, pastor, eu não tive tempo de trazer. Nós temos diáconos na igreja, nós temos pastores. Você pode falar, não, mas eu quero dar 1 quilo de feijão, ou eu quero dar 1 quilo de arroz. Você pode ofertar? Pode, mas não é esse o propósito. O propósito é que você traga da tua casa, da tua despensa, 1 quilo de alimento. Não é para você ir no mercado, é para você ir na despensa da tua casa.
E quando você for na despensa da sua casa pegar aquele quilo de alimento, você vai orar e você vai dedicar ao Senhor nesse momento de Pentecostes. Porque a Bíblia diz que eles partilhavam o pão. Não é partir, irmãos. É compartir ou compartilhar. Amém? Nós gostamos muito de fazer convívio e churrasco, né? Mas às vezes nesse convívio, no nosso churrasco, não está um irmão necessitado. Porque ele está triste. Porque ele é necessitado. O dia que você vê um necessitado feliz, você me avisa. Ele só fica feliz quando você chega lá com a providência de Deus para a vida dele. Você é canal de Deus. Diga para o seu irmão, você é canal de Deus para trazer providência ao necessitado. Diga para o seu irmão, em nome de Jesus, fala, você é canal de Deus. Que a gente fica olhando o pastor assim. Não é verdade? Pentecostes é o cumprimento, queridos, da promessa de Jesus que ele enviaria o Consolador. Israel celebra Pentecostes hoje como o Senhor dando, através de Moisés, os mandamentos. E, de verdade, Jesus deu um mandamento, um novo mandamento. Que mandamento foi esse? Alguém lembra? Mateus 28 diz, olha, toda autoridade da lei, toda autoridade dos profetas, toda autoridade foi dada a mim. Jesus naquele momento ele estava ali com toda a autoridade que o Pai tinha dado a ele para dar um mandamento, um novo mandamento. Aí você vai dizer, o novo mandamento é amar uns aos outros ou amar o seu próximo. Não, esse mandamento já existia. Se você for lá em Levítico 18, você vai descobrir. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Está lá. Você pesquisa, você vai ver. Mas qual é o novo mandamento que Jesus deu? Nós, quando nós lembramos sobre Pentecostes, nós nos focamos muito no milagre das línguas. Posso ouvir amém? Não é verdade? Falou de pentecostal, o pessoal já começa, o fogo começa a ficar debaixo de sapato, cara. Não é assim? Só que é mais profundo que isso. Porque o dom do Espírito Santo, seja língua, profecia, revelação, ele tem que vir acompanhado de uma coisa importante. Ele tem que vir acompanhado do fruto. Porque o Espírito Santo ele não gasta tempo sem dar fruto, não. O Espírito Santo ele está na minha vida, ele está na sua vida para produzir fruto. Primeiro fruto que o Espírito Santo produz em nós é mudança em nós. Diga para o irmão, diga mesmo, quem converte primeiro, diga, quem converte primeiro é você, varão ou varoa. Às vezes nós queremos ganhar, mas e nós? E foi isso que aconteceu. Os discípulos ouviram de Jesus, eles aprenderam com Jesus, mas eles ainda não estavam convertidos, o coração não estava convertido. Foi apenas em Pentecostes que isso aconteceu. Foi apenas em Pentecostes que eles entenderam a mensagem de Jesus, porque foi só depois de Jesus ressuscitar que eles começaram a entender o que era o reino de Deus. Por isso eles morreram, por isso eles deram a vida pela palavra do Evangelho. O mandamento de Jesus é um só: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pentecostes significa isso. Pentecostes é o cumprimento. Jesus morre, ele é crucificado, ele morre e ele é enterrado, ele é colocado dentro do sepulcro. E como diz o profeta Daniel, que ele ressuscitaria, ele ressuscita no terceiro dia. E quando ele ressuscita, aí sim os discípulos entendem que ele de fato é o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus na figura do Filho. Deixa eu falar mais forte para você entender. O próprio Deus na figura de Filho. É muito difícil entender isso. E só vamos entender isso se nós obedecemos os mandamentos. No mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim, não adorarás. Se Jesus não é o próprio Deus em forma de filho, então nós estamos errando aqui no culto. Temos que tirar esse nome daqui. Que a Bíblia diz que só tem quantos deuses? Um. Só um pode ser adorado. Então Jesus, ele é a personificação na forma de homem, de filho de Deus, do próprio Deus. O judeu fala, não, mas Deus não pode virar homem, então ele não é Deus, porque Deus, ele pode tudo. Deus pode virar até uma formiga, porque ele é Deus. Sim ou não? Sim ou não? Quem viu os Vingadores aí vai lembrar do Homem-Formiga, eu já falei isso aqui.
Será que o Homem-Formiga dos Vingadores tem mais poder que Deus? Eu acho que não. Concorda comigo, Douglas? Se Deus é Deus, ele pode virar o que ele quiser. Concorda? Pode ser. Ele pode se tornar até um cordeiro. E ele é tão Deus, que se a gente matar ele, ele ressuscita. Você pode aplaudir. Quem está entendendo? Você pode aplaudir a Jesus? Ah, mas se ele for um cordeiro, ele vai ficar muito frágil, muito manso, um cordeiro. Qualquer um pode matar. Mas ele é Deus. E se matassem Jesus de novo, depois dele sair do sepulcro, ele ressuscitaria de novo, porque ele é Deus. E se fizessem picadinhos dele, e pegassem os ossos e espalhassem da terra, ia se cumprir a profecia de Ezequiel: vento que sopra dos quatro cantos da terra, os ossos iriam se juntar, ia fazer carne, ia ressuscitar, porque ele é Deus. Eu não tinha essa visão antes de ler a Bíblia toda. Eu achava realmente que tinha um Deus, aí tinha um filho, eles eram diferentes. Eu tinha essa visão, eu não compreendia direito. Até que, depois de ler toda a Bíblia, cheguei nos trechos em que Jesus, conversando com os discípulos falavam para ele assim: mostra-nos o Pai. Você fala muito do Pai e tal, nos mostra o Pai. E Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Isso significa, irmãos, que a mesma essência que Deus tem, Ele compartilhou através do seu Filho comigo e com você. Um dia nós também teremos o nosso corpo glorificado pelo poder que age do Espírito Santo. Porque nós somos homens carnais, mas um dia receberemos o Espírito Divino, a renovação dos nossos corpos. Nós não seremos mais um corpo corruptível, um corpo pronto para morrer. Não, nós seremos eternos. A promessa de Deus. Então diga comigo assim: Pentecoste revela o chamado de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu fiz uma pequena introdução, mas eu quero explicar como que é Pentecostes em Israel ou para os judeus. O Pentecostes, ele é a festa das 7 semanas depois da saída da Páscoa. E o que eles celebram? Eles celebram o Simchat Torá, que é o Simchat Torá. O Simchat Torá é o dia que Moisés desce do monte com as escrituras, com os 10 mandamentos. Então eles louvam, eles agradecem, porque Deus deu a eles não tinham esse privilégio, deu a eles a sua revelação, Ele deu a sua palavra. Então até hoje em Israel, eles pegam a Bíblia. Nós temos uma Bíblia de capa, né? Eu tenho que comprar a minha, Gracinha. Camila, esqueci não, tá? A minha é um tablet, mas eu vou comprar a minha de papel. Eu tenho uma e eu tenho usado mais essa daí. Mas eles pegam a Bíblia, só que não é uma Bíblia de um livro, é um rolo. Assim como na época de Jesus, é um rolo. Esse rolo é chamado Sefer. E eles entram com esse rolo dançando. Eles vão dançando ali perto dos muros das lamentações. E durante 3 dias eles celebram. E eles celebram, irmão, a coisa mais linda. Às vezes eu me pergunto: Senhor, por que esse povo ainda não viu que Jesus é o Messias? Há tempo para tudo, irmãos. Eu creio que quando chegar o número dos gentios, o Senhor vai se revelar de forma poderosa. Amém? Então nós temos um privilégio tremendo, um privilégio maravilhoso, porque nós fomos ganhos, fomos escolhidos por Jesus. Onde está isso? Em João capítulo 15: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês. Então se cumpriu a palavra que está descrita aqui em Atos. E eles estavam num só lugar. Porque é importante, irmãos, eu quero falar de 5 princípios. Uma coisa é importante a gente pegar. Eles estavam unidos num só lugar, esperando a mesma coisa, falando a mesma coisa, com a mesma visão e propósito. Posso ouvir amém? Então, primeiro princípio, irmãos, estar no mesmo lugar. Satanás, ele tem várias estratégias. Uma das estratégias de Satanás é a inconstância. Não é verdade?
Nós estamos vendo isso no mundo. As pessoas têm dificuldade de permanecer. E é por isso que ele fala: permanecer em mim, a minha palavra permaneça em vós. E aí saberão que vocês são meus discípulos. Então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No Simchat Torah, eles saem dançando com a Bíblia, eles saem cantando, rodando. E ali, enquanto eles estão rodando, as pessoas vão tocando a Bíblia, vão beijando e vão tocando e dizendo: Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque de todos os povos o Senhor nos escolheu para dar a sua palavra. E às vezes para nós soa estranho, porque é uma tradição que para nós evangélicos assim é meio estranho. Mas pensa quando você foi perseguido em todos os povos e você agora, em 1948, nasce como nação cumprindo a profecia de Isaías. Como o pastor Gilberto falou no domingo passado, há temor, irmãos. E o principal é isso. Quando o temor pega o nosso coração, nós discernimos aquilo que Deus está falando. Então não tem coisa mais importante, irmãos, para nós do que a palavra de Deus. Nos momentos que você está triste, cabisbaixo, abra a palavra de Deus, vai ter resposta para você. Nos momentos que você está numa encruzilhada da sua vida, que você não sabe o que fazer, uma palavra, quando você abre, ela vai na tua direção para te dar a direção. Então eles estavam reunidos no mesmo lugar. O Senhor ordenou: fiquem em Jerusalém. Se nós tivermos, irmãos, o discernimento do que é permanecer e ficar. Eu passei muitas lutas na minha vida. Vou falar de mim, né? Meu pai e minha mãe estão ali. Muitas lutas. E eu lembro que eu estava num congresso em Porto Seguro com a minha esposa e lá tinha uma chave. Lembra disso, bem? Aquela chavona. A gente foi tirar foto. O apóstolo René falava sobre propósito e ele falava... E uma palavra ele falou e eu fiz um voto aquele dia. Ele falou assim: olha, eu sou indesistível. Aí eu levantei minha mão, levantei minhas duas mãos e eu declarei isso: eu sou indesistível, não vou desistir. Confesso aos amados, da minha equipe, sobrou eu e mais dois. A maioria desistiu. Pastores que eu convivi nessa cidade, muitos deles eu acompanhei, antigos. Eu estou aqui, não desisti. Porque a constância, irmão, é a marca de um homem que quer herdar a terra prometida. Lembra de Caleb? Eu fiz esse voto tem quase 20 anos. Não, 20 anos, 2004. 21 anos. Congresso de Porto Seguro de 2004, eu fiz esse voto. E eu falei, eu marquei naquele dia, tem estranho. Tudo que tinha o número 13, né? O pessoal fala que o número 13 é azar, né? Tudo que tinha número 13, eu falei: não, eu vou perseguir esse número. Deus me revelou esse número. Eu fui para a chave, contei 13 nações. A primeira era Israel, e mais 12 nações, o Brasil estava lá. E eu fiquei perseguindo esse número 13. E eu lembro que eu fiz vários votos com Deus. Um deles era de subir um monte. E tinha que ser no dia 13 e numa sexta-feira. Quem gosta de filme de terror fala: que isso, pastor Fred Grug? Esquece, isso é ficção. Agora a revelação que vem do alto é verdade. E quando nós subimos as primeiras vezes que nós fomos no monte, não, tem que ser no dia 13. Eu lembro que o último que a gente passou um perrengue, que foi o Pico da Bandeira. Nós fomos nos 3, irmãos. Nós fomos no Agulhas Negras, fomos no Pico da Bandeira e Pico do Açu, os mais altos do Rio. Fomos lá fazer voto com o Senhor. Eu lembro que quando nós subimos no Pico da Bandeira, era a última vez que a gente foi, levamos os pedidos de oração. Irmão, eu cheguei sexta-feira 13, acho que 4 horas da tarde ou 3 horas. Não, chegamos à tarde. Não era 6 horas não, era tarde. Filho, nós levamos, tá bom, 6 horas. Botei mais não, que senão vai dar ruim. 6 horas nós chegamos lá. 6 horas, hein? 6 horas. 6 horas por mim. E subimos no monte. E na época eu não era pastor, não, era evangelista ainda. Eu falava: Washington, mas está muito longe. Vamos parar aqui. Não, tem que ser hoje. É hoje que é dia 13, vamos embora. Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Irmãos, nós pegamos uma chuva à noite, nos perdemos à noite.
Já era mais ou menos 1h da manhã, ou 1h30 da manhã, ou meia-noite e pouca. Nós chegamos no lugar, no cume do monte, e ali fizemos uma oração no escuro, a gente não enxergava nada. Resumindo a história, quando você persevera, quando você finca o pé e faz aquilo que Deus mandou você fazer, Deus te honra. Quando nós descemos do monte, descemos com um valor para comprar esse terreno aqui. E hoje, aquilo que nós plantamos lá atrás é uma realidade nesse lugar. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir bem forte. E você, querido, é indesistível. Permanecer reunido num só lugar. 70 estavam lá. E de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia como línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. A segunda verdade: Deus é cumpridor de promessa. João Batista, quando ele está batizando no Rio Jordão, ele começa a pregar arrependimento e de repente ele fala sobre o Messias. Ele diz que o Messias não batizaria com água. Virá um mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias. E esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O texto que fala aqui que apareceram muitas línguas é para mostrar que Deus cumpriu sua promessa com a evidência do fogo. A evidência não eram as línguas. As línguas eram os dons liberados por Deus, porque Deus libera dom aonde Ele quiser. Deus libera dom sobre a nossa vida quando Ele quer nos dar. Por exemplo, na sexta-feira isso aqui estava lotado. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou fazer uma aspas aqui. Nós vamos terminar esse mezanino. Em nome de Jesus. Não coube gente aqui dentro. Todas as cadeiras vieram para cá. Todas. A gente botou mais 150 cadeiras, ou seja, 300 cadeiras. Tinha gente em pé para tudo quanto é lado aqui em cima. Lá fora eu não conseguia andar na grama. E aquilo que ia ser uma formatura normal virou um culto de adoração e celebração ao Senhor. Vocês não têm noção. Como é que foi, Fernando? Fernando recebeu, né? Fernando cantou João 20, irmão. O fogo desceu aqui. Tinha ímpio aqui. Ímpio começou a chorar. O fogo começou a descer. Lambeu. Daqui a pouco você via os desviados. Porque você conhece o desviado só no olhar. O desviado é o primeiro a chorar. Bate arrependimento de ter largado a igreja. Bate arrependimento na hora. E o fogo começou a lamber. E o fogo descendo. E o fogo descendo. Eu sei que a Alessandra ficou toda, né? A Alessandra falava no microfone. Já queria falar em língua. Eu paro, Alessandra. Tem gente que não vai entender. Hã? Não coube aqui dentro, irmão. Eu sei dizer que foi uma bênção. Nós arrebentamos na cantina para a glória e honra do Senhor. Isso significa o que, irmãos? Que o Senhor cumpre a promessa. E eu falei, não, nós temos que terminar esse mezanino. Próxima vez que pedir emprestado, eu falo, olha, tem um mezanino agora. Porque nós cremos que vidas, fruto do Espírito Santo, são vidas transformadas. Amém? Então, o Senhor, de forma visual, cumpre a promessa. E eles viram línguas de fogo pousando sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe capacitava. Deus é quem, terceiro, Deus é quem nos capacita. Pastor, eu não estou pronto. Pastor, eu não sei se eu vou fazer. Dá um exemplo. Pastor Gilberto. Eu soube que domingo a palavra foi o fogaréu. Eu soube que teve um amigo seu que você mandou para mim, que estava rompido na amizade com você, amigo de anos, ouvindo a sua pregação, te ligou, te pediu perdão e reconciliou com você.
É Deus quem capacita, querido. É Deus quem nos escolhe, seja você quem for. Às vezes as pessoas assim, mas pastor Washington colocou o Fernando para ser líder de louvor. Não foi eu que coloquei o Fernando. Foi Deus. O pastor Washington levantou o Anísio e a Cláudia para ser diácono. Não fui eu que levantei. Foi Deus. O pastor Washington chamou fulano de tal para cuidar disso. Eu não chamei não, irmãos. Seja o teu dom a intercessão, seja o teu dom palavra, seja o teu dom estar no altar ministrando, tocando, seja qual for o dom que você tem, foi Deus que te deu. O homem não tem capacidade de transportar e de dar dom. O homem não tem. A única coisa que o homem tem é a capacidade de reconhecer. Então naquele dia Deus cumpriu e ele falou: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá dos dons e do conhecimento da glória de Deus. Porque a glória de Deus se manifesta na igreja. Chegaram numa hora do podcast e falaram: a gente tem que andar com os evangélicos que sabem mais a Torá do que a gente. Eles pesquisam mais o Tanar do que nós. Eles sabem mais. Temos que admitir. E o pastor ia lá para o profeta Daniel e mostrava: está aqui o Naride, que é o príncipe. Quem é o príncipe? Aí o outro falou: não, é Ciro. Não, não pode ser Ciro. Ciro morreu. Ele não foi morto. Se cumpre essa profecia na vinda de Jesus no ano 32. E rapaz, o negócio pegou. O negócio pegou. A palavra saiu de Jerusalém, percorreu o mundo. Houve uma colheita tremenda aquele dia. O quinto agora: a colheita do Senhor, ela é no dia, no momento, na época certa, porque ela é do Senhor. A sua colheita é no tempo certo. A nossa colheita é no tempo de Deus. Há muitos anos, irmãos, eu faço semeaduras da minha vida. Quantas coisas eu plantei na vida de tantas pessoas. Eu estava no sítio ontem. E se tem uma coisa que é difícil para muitos irmãos, muitos de nós, é ficar sozinho. Quem aqui gosta de ficar sozinho? Eu. Não, mas não é sozinho coçando as feridas, lambendo as feridas, não. É sozinho feliz pra caramba. Não é assim: eu estou feliz que eu não estou olhando para a cara do Fernando, cara chato, né? Ou Rosineide não está aqui para me encher a paciência. Não, não é esse sozinho. É o sozinho que você está ali refletindo e você viu: poxa, o Senhor me abençoou até aqui, o Senhor me abençoou. Eu estava comendo de manhã, tomando um café, e eu lembrei de tudo que eu fiz, tanto tempo, irmãos, que eu fiz na minha vida. Tanta pancada que eu levei. Eu levei muita pancada. Misericórdia. E eu estava lá, sozinho, deitado. Liguei para o meu pai: pai, tem café? E uma das colheitas que eu fiz e que eu recebo hoje, uma das semeaduras, uma delas é a sugestão para você honrar seu pai e sua mãe. Fui lá almoçar com meu pai. Meu pai, eu não fiz nada. Meu pai matou a galinha, fez o aipim, o inhame. Mamãe fez aquela galinhada. Para quem? O filhinho. Eu comi macarrão com aquela farofa de carne seca. Você não tem noção do que é isso não, varão? Um aipim molinho, um inhame derreteu. Aí papai, eu sei que a moela é dele. Eu falei: hoje papai vai brigar. Eu fui lá na moela e peguei a moela. Ele olhou, não falou nada. Eu: papai, Deus é bom. Papai nem falou da moela. Aí ele foi e pegou o fígado. Aí eu fui e peguei a sobrecoxa. Aí ele foi e pegou o peito. Eu falei: tem muita coisa no meu prato. Obrigado, papai. Fala para a pessoa do teu lado: vai ter dias que os seus olhos vão ver a colheita. Diga: a colheita, elas são para olhos sensíveis. Talvez você já esteja vivendo a colheita, mas seus olhos ainda não viram.
Porque nós achamos que a colheita são sonhos que a gente faz. Colheita são sonhos de Deus para a nossa vida. Quando nós erramos, irmãos, quando nós pensamos assim, não, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, parece que aquilo que a gente tem não é colheita. Mas assim, ó, você está vivo. Você pode louvar a Deus por sua vida. Você pode louvar Ele, pode aplaudir Ele por sua vida. Aleluia. Diga assim, mais um. Vamos lá, mais um. Diga, Deus, hoje quer apenas mais um. Deus nos deu os dons. E os dons que Ele nos deu, hoje, cumprindo em Pentecoste, eles têm que influenciar mais um. Ao sair daqui, irmão, nós temos que sair com uma palavra de Pentecoste. O Senhor me deu poder para ganhar uma pessoa. A primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, ele quase me bateu. Sério. Ele já faleceu, foi um amigo meu. E eu trabalhava com estúdio, ele também. E de repente, nós tivemos uma discussão, não lembro o que foi. Eu sei que eu fui para o encontro, voltei do encontro, um encontro tremendo. Ninguém precisa explicar, quem fez o encontro sabe como é que é. E eu nunca tinha ganhado ninguém para Jesus. Anos de crente, anos de ministério de louvor, tinha banda, mas eu nunca pessoalmente, lógico, tocava, o pastor fazia apelo, quem ganhou foi o pastor. Mas pregar o evangelho para uma pessoa, nunca. E de repente, ele foi na minha casa, e ele estava muito chateado, não lembro o que era. Acho que foi um Haddad que ele me deu, eu não lembro. Eu sei que foi uma coisa que ele estava chateado, e ele chegou lá. Eu desci com um sorriso. E aí eu olhei para ele, e ele, rapaz, aconteceu alguma coisa com você. Eu estava com a camisa assim. Fui ao encontro, é tremendo. Eu estava assim, né? Aquela hora que... É ali, não falei nada. Ele olhou para mim, ele apontou para minha camisa e falou, eu estou precisando de Jesus. E ali a ousadia bateu, eu falei, então é agora. A Bíblia diz que sua boca, aí é a ousadia, né? Que com sua boca confessar que Jesus é o Senhor e crer no teu coração, você vai ser salvo. Quer fazer uma oração agora, Demócrito? Ele, quero. E ele danou a chorar. Esqueceu o que queria fazer lá. O Demócrito foi o primeiro discípulo na minha célula que eu ganhei para Jesus. E para a honra e glória do Senhor, ele morreu salvo, cheio da presença de Deus. Versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos eles ouviram declarar as maravilhas de Deus na própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que isso significa? E então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse, homens da Judéia e todos de Jerusalém, deixa-nos explicar o que está acontecendo, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso já foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão. E todos os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra. Haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça. Sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pentecostes significa isso. Pentecostes é a abertura do grande chamado de Deus para pregar às nações, que ainda se cumpre, porque se cumpre por causa dessa palavra. Porque ao se cumprir tudo isso, o dia do Senhor vai chegar. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso essa ceia. Então você que está aqui nesse dia de Pentecostes,
reflita nessa palavra e reflita nessa mesa, porque a mesa do Senhor está posta. E a palavra diz que todo aquele que invocar será salvo. Pai querido e Pai amado, nós agradecemos o Senhor por essa semana. E que esse dia de Pentecostes que começa hoje, ao se cumprir na terça-feira, Senhor, a revelação dos dons, a revelação das suas promessas de derramamento do Espírito sobre a nossa vida, Pai, seja renovada. Porque cada ano, Pai, nós celebramos Pentecostes e nós cremos, Pai, que se cumpriu a Tua palavra. O Senhor deu a Tua palavra para nós e a Tua palavra se fez carne e ela habitou entre nós e nós vimos a Tua glória, porque Jesus é a revelação da Tua palavra, Ele é a revelação da Tua promessa. Por isso, Pai, que se cumpra em nós nesses dias a Tua promessa de salvação e de derramamento do Teu Espírito. Nos leve para a nossa casa, nos leve para o nosso trabalho amanhã, e que permaneça, Senhor, o Espírito de vida, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as preciosas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não hoje, mas até a volta e o Teu reino revelado. E toda a igreja diz amém. E dê um aplauso a Ele. Glória a Deus, graça e paz.